Deuteronômio capítulo 21, a partir do verso 22 ao 23, vai dizer assim: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Neste mesmo capítulo está dizendo que todo aquele que é pendurado no madeiro, ele é maldito de Deus, né? E aí você lembra do próprio Senhor Jesus Cristo, que foi pendurado no madeiro, e ele se fez maldição por nós. Aqui no verso 23 vai dizer assim, ó: e o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Cristo fez maldição por nós, para que eu e você fôssemos benditos nele. E às vezes a gente fala assim, numa oração, né? Ah, o Senhor fez maldição por nós. E tem gente que acha que a gente está chamando Jesus de maldito. Gente, Jesus nunca foi maldito, muito pelo contrário. Ele é bendito, ele nunca foi pecador. Pelo contrário, ele sempre foi santo. Mas aí é uma questão bíblica que está dizendo que ele se fez maldição por nós. Ou seja, todo pecado, não de uma pessoa, não de uma família, não de uma nação, mas de todo mundo, foi sobre Jesus, ficou nos ombros de Jesus, né? De toda uma humanidade. Para quê? Para que dá a gente vida eterna, para que a gente possa ter acesso agora, por meio do Filho de Deus, ter a vida eterna. Então ele se fez maldição por nós. Ele não era maldito, mas o pecado da humanidade estava sobre ele. Tanto é que a palavra vai dizer, que ele vai dizer assim, ó: Deus meu, por que me desamparaste? E aí vão dizer, né, que Deus virou as costas, Deus não ouviu, houve uma separação naquele momento ali entre Deus e Cristo por causa do pecado. Mas não é uma separação permanente e eternamente. Foi só naquele momento. Por quê? Porque Deus não... Acredito que eu falando, agora Deus olhando para o seu filho cheio de pecado, Deus já virou as costas para aquele momento, porque o filho dele estava cheio de pecado, cheio de mazela e cheio de enfermidade. E esses pecados e essas enfermidades não eram de Cristo, era a minha e a sua enfermidade que estava sobre ele. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, vai dizer assim, ó, no livro de Gálatas 3, 13: ele se fez maldição em nosso lugar. Então ele se fez maldito para que eu e você fôssemos benditos. Porque se não fosse isso, nós não seríamos benditos e nós não teríamos acesso à oportunidade à vida eterna. Então ele teve que se fazer maldição em nosso lugar. Por isso que a palavra está dizendo: é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Deuteronômio capítulo 21, verso 23.